Então, pessoal, vamos lá aqui a mais uma mini aula sobre matemática elementar. Então, digamos que eu tenha o seguinte anúncio, né? Um anúncio em algum estabelecimento, né, de material de construção. Por exemplo, vende-se ferro para a construção civil, né? 3/16, né? 3/16, 1/4, 2/3, 5/16, né? E 3/8, né? É dessa forma que você representa, né, a bitola de vara, por exemplo, de ferro, em termos de polegada, tá? Falta só um tracinho aqui, colocar um tracinho aqui em cima, que é a representação de polegada, que é uma medida de comprimento, né? Polegada é uma medida de comprimento. Então, você tem aqui 5 medidas. E aí a pergunta que você poderia, né, quando você vai a esse estabelecimento, perguntaria o seguinte: quem é o maior e quem é o menor, né? Qual é a bitola maior, qual é a bitola menor, né? A espessura, né? Qual é de fato a ordem crescente ou decrescente dessas medidas. E aí, esse tipo de pergunta, ele é sim interessante, né? E quando você vai ao estabelecimento, você pode fazer esse tipo de pergunta. E aí vamos fazer uma análise tanto em termos de divisão de pedaços como de MMC, né? Então vamos lá, olha. Então a primeira análise que eu vou fazer é a seguinte, né? Então digamos que eu tenha, né, a primeira situação, que é essa aqui, né? E aí eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pedaços de tamanhos iguais. E desses 16 pedaços, eu pintei somente 5. Então, a quantidade de pedaços que eu pinto, né, que eu pintei aqui em laranja, eu vou dividir pela quantidade de blocos, de quadradinhos que eu tenho. Então, qual é a representação que eu posso fazer desse primeiro desenho? Bem, esse desenho significa dizer que eu tenho 5 pedaços coloridos. Então, vou colocar aqui, ó, 5 pedaços coloridos, que foram divididos em quantas partes? Aí você tem 16 partes iguais aqui. Então, essa é a representação de 5 sobre 16, tá? A representação dessa primeira figura. E aí você faz menção a essa primeira medida aqui, olha. Seguindo aqui adiante, né? Você tem agora aqui embaixo quantos pedaços, né? Só recapitulando, né? O numerador a parte de cima, são quantos blocos você tem pintado, né? E de baixo é o número de blocos total, tá? Então, seguindo a mesma ideia do exemplo acima, então você tem aqui, olha, quantos blocos pintados? 3. Quantos pedaços eles foram divididos? 8. Indo adiante, né? Então, 3/8, fazendo menção aqui a essa última medida aqui, olha. Indo adiante, né? Você tem agora esse outro caso aqui. Então, 2 blocos pintados dividido por 3 partes. Ok. E aí aqui agora o verde, um bloco pintado dividido em 4 partes iguais. E por fim, você tem aqui 3 blocos pintados em quantas divisões? 16, né? E aí, né, você tem aqui as 5 medidas, né? 5/16, 3/8, 2/3, 1/4 e 3/16 aqui. Os 5 anúncios, as 5 bitolas do anúncio desse estabelecimento. Aí, naturalmente, você pode crer, né? Chegar à conclusão de que bora colocar em ordem crescente aqui, né? Então, você vai ver, bem, olhando as figuras aqui, os blocos pintados, você pode perceber o seguinte, olha, eu tenho 5 blocos pintados, é a maior quantidade aqui de blocos pintados, olha. Logo, 5/16 é a bitola de maior espessura.
depois, né? Então, você está concluindo isso aqui, né? Portanto, depois de 5,16, qual é a bitola maior? Depois de 5,16, eu posso ficar na dúvida, porque eu tenho 3 aqui, olha, pintados no total de 8, e aqui eu tenho 3 pintados num total de 16. Você pode ficar na dúvida entre quem é maior, 3/8 ou 3/16. Aí você vai, não, eu vou colocar aqui 3/8 como sendo maior. Logo, 3/16 vem em seguida. E aí, por fim, você tem esse aqui, tem 2 blocos pintados, é maior que 1. Então, eu vou botar aqui 2/3. E, por fim, o bloco com 1/4. Então, você pode concluir o seguinte, que 5/16, essa medida aqui de cima, ela é maior que 3/8, que é essa, que por sua vez é maior que 3/16, que por sua vez é maior que 2/3 e por fim maior que 1/4. Então você pode chegar a essa conclusão aqui, no lugar da vírgula você pode colocar o símbolo de maior. Aí a pergunta que eu faço, bem, então isso é um problema simples e não vejo, é um problema simples e por que você está fazendo esse tipo de abordagem nessa mini aula? Bem, esse tipo de abordagem, esse tipo de solução, como foi proposta aqui, está errada, tá? Não é dessa forma que você faz a análise, né, de números racionais, né, que são representados na forma de fração. Não é dessa forma que você faz a comparação para saber quem é maior e quem é menor. Isso está totalmente equivocado, está errado. Bem, professor, então como é a análise correta? Bem, a análise correta é a seguinte, pessoal. Você vai fazer aqui, olha, você vai aplicar o MMC. Então, no MMC, o que você vai pegar? Você vai pegar somente, voltando aqui à folha anterior, os denominadores, olha, 16, 4, 3, 16 de novo, né? E 8. Você vai pegar esses denominadores e tirar o MMC deles. Mas o que é o MMC? É a sigla chamada mínimo múltiplo comum. Então, eu peguei aqui 16, 4, 3 e 8 e vou fazer o MMC. O que é o MMC? É encontrar o menor número divisível por todos esses camaradas aqui que estão no denominador da nossa fração. Então, aqui eu pego o menor divisível desses 4 é 2. Aí você pega 16 dividido por 2 dá 8. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não dá para dividir, não dá inteiro, repete. 8 dividido por 2, 4. Aí 2 de novo, 4 por 2 dá 2. 3 por 2 repete. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. 2 de novo, aqui vai dar 1. Repete, dá 1, dá 2. Por fim, 2. Vai dar 1, 1, 3, 1. Então, o objetivo é obter no final tudo 1 aqui, olha. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o resto. 3 por 2 não dá inteiro. Repete o 3. Aí eu boto o próximo mínimo divisível desses números é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, deu tudo 1 aqui. Logo, eu juntando aqui, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Que é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, né? A potência é o 2 multiplicado 4 vezes aqui, olha. Tá? O resultado é 16. E eu pego 16 vezes 3. Logo, o resultado dá 48, né? C vezes 3, 18, vai 1 vezes 3, 3 com que foi 4. Então, 44 é o nosso MMC, né, desses 4 denominadores aqui da nossa fração. Então, eu tinha lá, olha, está aqui as frações, as 5 frações lá do nosso anúncio. E eu encontrei o menor divisível de todos esses 5 denominadores aqui, olha, que é 48. Então, eu coloco 48, eu igualo 48 para todas as 5 medidas aqui no denominador. E eu vou fazer o MMC, olha. Aplicar o MMC. 48 dividido por 16 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9.
48 dividido por 4 dá 12. 12 vezes 1, 12. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 2, 32. 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 5, 15. 48 dividido por 6 por 8 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, qual foi a intenção aqui? Eu utilizei o MMC para igualar todos os denominadores das minhas 5 frações, olha. E aí, quando você compara o denominador, todos são iguais, então são idênticos. E aí você vai olhar somente para o numerador. Quando você olha somente para o numerador, quem é maior? É esse aqui, ó. Então fica 32 por 48. Depois, quem é maior? Que é maior, né? Que é 18 por 48. Que é maior que 15 por 48. Que é maior que 12. Que é maior que 9. Bem, quem é 32 sobre 48? Se você simplificar aqui, olha, você pode simplificar, você vai encontrar que 32 por 48 é 2 terços. – 18 por 48, se você simplificar, você encontra 3 oitavos. E 15 sobre 18, simplificando, vai dar 5/16. 18 por 48, você simplifica, você vai encontrar 1/4. E 9 por 48, se você simplificar, você encontra 3 sobre 16. Então, a gente pode concluir aqui do lado, aqui, olha. Então, 2 terços é maior que 3 oitavos, que é maior que 5/16, que é maior que 1/4, que é maior que 3 sobre 16. Então, essa é a forma correta de fazer esse tipo de análise para esse problema. E se você comparar esse resultado correto com o que nós tínhamos, que era o errado, na página anterior, então perceba aqui, olha, você pode perceber, né, que o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos isso aqui, olha. Então, eu tinha concluído erroneamente na página anterior, 5/16 era maior que 3 oitavos, que era maior que 3/16, maior 2 terços, maior 1/4. Esse é o jeito errado. O jeito correto, aplicando o MMC, perceba que não é a mesma coisa, olha. 2 terços está aqui, quando deveria estar aqui, olha. Aí 3 oitavos é o segundo colocado, aqui eu acertei aqui, olha. Mas o terceiro, o maior é 5/16. Aqui está dizendo que é 3/16, olha. Depois 1/4, está errado, está em último, aqui está em penúltimo, olha. E 3/16 aqui aparecendo no último lugar e aqui aparecendo no meio. Então, professor, como é que seria correto fazer a análise aqui usando os bloquinhos? Eu teria que encontrar um todo dividido, que vai ser dividido em parte, claro, um todo comum para todos. Para todas as medidas que eu tenho aqui, ó. E que comum seria esse? Seria o número 48, ou seja, eu teria que pegar 48 bloquinhos e pintar dos 48. Aí você ia olhar aqui, olha. Dos 48 bloquinhos que eu iria fazer, que está a numeração no denominador, eu ia pintar 32, que ia representar 2 terços. Ia pintar 18 para representar 3 oitavos. Pintar 15 para representar 5/16 e pintar 12 para representar 1/4. E por fim, pintar 9 para representar 3/16. Então seria dessa forma que você faria a análise correta por blocos, né? Pintando bloquinhos. Ok? Então cuidado com esse tipo de análise que, como eu havia falado, alertado, é errado. E você deve usar o MMC para você fazer esse tipo de análise correta, tá? Até mais!